No Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre o suicídio e a importância da saúde mental, a gente já vai começar falando de terapia. Cuidar da mente ainda é visto como uma coisa de gente com posses. Tem esse estigma, né? Que pobre não tem tempo para ter depressão. Mas as estatísticas mostram justamente que quem tem renda menor está mais sujeito à depressão. E você acha o quê? Que terapia é item de primeira necessidade ou é luxo? Debate junto com a gente com a hashtag Papo de Segunda no GNT. Franciscoide, eu vou começar com você. Terapia ajuda todo mundo, é isso mesmo? Fábio, para mim sim. Acho que todo mundo pode se beneficiar de uma terapia. Todo mundo, afinal, tem inconsciente, né? Todo mundo tem uma história pessoal, onde um eu foi se desenvolvendo ali aos trancos e barrancos, com todos os acidentes de percurso do desenvolvimento de qualquer sujeito. Então todo mundo tem que lidar com heranças exorbitantes, com alguns impasses nos seus desenvolvimentos que não foram bem elaborados, com pequenos ou grandes traumas. Então acho que uma análise beneficiaria qualquer pessoa. Agora, como você falou agora há pouco, tem uma visão por parte da sociedade de que a psicanálise é uma espécie de luxo, né? E eu acho que tem algo muito brutal nisso aí, na verdade, porque me parece que a ideia de fundo é que pessoas pobres não têm subjetividade suficiente para terem uma vida interior suficientemente complexa, para terem, enfim, problemas psíquicos, né? E isso me parece ser uma construção ideológica, no sentido clássico da palavra, assim. Tem uma intenção política nisso, que eu acho que é naturalizar a ideia de que pessoas pobres são reduzidas à dimensão material das suas vidas. E se, portanto, elas são anuladas na sua dimensão simbólica, subjetiva, você consegue naturalizar a função social meramente laboral, subalternizada delas, né? Então, eu acho que isso é uma construção ideológica mesmo. Agora, tem também muito, ainda inacreditavelmente, o preconceito dizendo que não, eu não sou maluco para fazer terapia, não sou doido. João, tu é doido? Que tu fez terapia. Não, fiz terapia dos 8 anos até os 31, eu acho, 32, sei lá. Parei porque meu analista morreu, infelizmente. Eduardo Rosenthal, que Deus o tenha em bom lugar, apesar dele não acreditar em Deus. Mas morreu falando, João, não te dei alta, não. Ai! Não, eu acho assim, posso estar falando uma grande besteira, mas eu não acredito nem em alta em terapia. Eu acho que terapia é um negócio constante, que sempre vai se renovando. Eu acredito em alta com um profissional específico, um profissional que ali você já não tem mais muito para onde ir. Mas eu acho que o que o Francisco falou, o que não é uma novidade, eu achei perfeito, especificamente no momento em que ele diz que mais do que tudo isso que você falou, de, por exemplo, essa ideia de que terapia é coisa de maluco, ou terapia para alguém te dar conselho, não é para te dar conselho, nada, é para você exatamente trabalhar todos os layers da sua cabeça, do seu consciente, do seu subconsciente. Mas eu concordo plenamente com o Francisco quando ele diz que isso é parte de um projeto. Isso é parte de um projeto de estabilidade de alguma elite aí que faz com que esses pensamentos passem e façam com que a terapia seja um assunto elitizado, entendendo que as pessoas pobres são pobres de pensamento ou de profundidade quando não são. Eu li um estudo recente que eu achei incrível, que dizia que a gente, quando o nosso corpo, quando a gente está em estado de alerta, de perigo, numa situação de perigo, o nosso nível de cortisol sobe, né? Mas isso é feito para acontecer durante 5 minutos, 15 minutos, que é para você poder, como um animal, sair correndo da situação de perigo. Só que tem uma pessoa, por exemplo, que vive o racismo, que vive violência policial eminente, que vive uma possível brutalidade social a qualquer momento, essa pessoa tem a tendência de viver 24 horas por dia nesse estado de alerta.
Então, claramente, isso mostra que muita gente, né, em situação social vulnerável tem muita chance de desenvolver qualquer tipo de doença ou de necessidade mental. Ô, Emicida, terapia para pobre é chinelo. Chinelo é que até... Você já falou essa frase ou já ouviu essa frase? Mano, não só já ouvi, como já falei. Pegando o gancho da fala do Chico, né, e até passando um pouquinho por essa do João também, mano, eu acho que esse grande projeto de morte, tá ligado? Que faz com que as pessoas, principalmente as pessoas pobres, as pessoas pretas, sejam podadas de todas as suas subjetividades, ele é um projeto muito eficaz, quando mesmo entre nós, numa quebrada, a gente consegue perceber o quanto a gente é desumanizado e continua dando continuidade a essa desumanização. Então, mano, infelizmente eu já corroborei durante muito tempo da minha vida com essa reflexão aí que hoje a gente dá risada, sacou? Por causa do lugar de onde a gente vê o mundo hoje, a gente fala, porra, esse tipo de pensamento aí, ele é ridículo, saca? Porque realmente ele vai de encontro com o que o Francisco acabou de apontar, que isso é um grande projeto que faz a gente entender, no final das contas, que a única função de um corpo pobre é ser uma engrenagem, tá ligado? E aí eu não quero também me basear em como a burguesia observa o pobre nesse momento, porque senão eu vou lançar mão de uma parte de estereótipo que eu tenho a respeito deles, mas eu posso falar aqui que a experiência de pobreza, mano, ela é uma coisa tão desumanizadora, tá ligado? Que ela faz você começar a aniquilar de fato essas subjetividades, né? Então você vai buscar cada uma dessas camadas a partir do momento que você vai se conscientizando a respeito da importância delas. Então você vai começar a se entender como uma pessoa de periferia, como uma pessoa preta, como uma mulher, como um homossexual, sabe? Você vai buscando essas camadas e cada uma dessas camadas vai te trazendo questões que fazem você refletir não só a respeito de você, mas como você se relaciona com o mundo e o que o mundo te devolve, sacou, mano? Só que no meio desse barato aí da grande desumanização que a gente vive, infelizmente, esse cuidado muitas vezes parece de fato um luxo, sacou? Porque não é urgente, não é um pedaço de pão na nossa vida, tá ligado? Não é um boleto te parece mais importante de quitar do que entender se você tá às vésperas de cometer um suicídio, sacou, mano? Isso é desesperador e infelizmente é extremamente comum hoje, não no momento em que eu repeti essas frases. Emicida, rapidinho, Fábio. Não, Vai lá. só citar uma frase aqui da filósofa alemã Hannah Arendt, que não vive um bom momento entre a esquerda brasileira jovem. Ela está sendo muito criticada, sobretudo pelo pessoal do Jones Manuel, mas isso é um caso à parte. É um longo assunto. O Jones é uma figura inteligentíssima, assim, é um outro assunto. Mas a Hannah Arendt tem essa frase que ela fala liberdade para ser livre. E a frase parece uma redundância, uma tautologia, né? Mas não, ela tem exatamente a ver com o que o Emicida falou agora. Tem uma dimensão da liberdade, que é a liberdade material, objetiva, elementar, que é a condição para que você tenha a liberdade como experiência propriamente humana, simbólica, subjetiva, né? Então, realmente, se você não garante a liberdade material mínima, você não cria condições para que a pessoa tenha a liberdade de criar, de se inventar, né? Eu estava conversando com o Glaucio. Glaucio já virou uma personagem aqui, já está bem, está recuperada do Covid. E aí perguntando da família, como é que estão as coisas e tal, a gente conversando, e ela falando, poxa, Fábio, minha filha, Gabi, está com déficit de atenção, não consegue fixar e está em casa estudando, e aí ela não está decorando as coisas, ela esquece aquilo que eu falei, aquilo que ela aprendeu, ela precisa ir numa psicopedagoga. E aí eu comecei a ver, assim, no desespero da pessoa que falou, não tem como, eu tô com um problema em casa, a minha filha tá com déficit de atenção, aí você já diria, aí déficit de atenção, doença de rico, pobre não tem tempo, não, tem, e ela falou, não sei o que fazer, porque não tem como pagar a psicopedagoga para auxiliar minha filha
e entender o que ela tem, como tratar, e inclusive diagnosticar isso. E aí a hora que eu... Caramba! E aí eu perguntei para ela, mas aonde você teria esse psicopedagogo? Em Santa Cruz, onde você mora, tem uma psicopedagoga que... Não tem. E aí você vai vendo que vai sendo colocado à margem mesmo e não há nenhum tipo de vontade de que isso chegue e que tenha acesso financeiramente. Talvez o capitalismo impeça que isso aconteça. Mas aí você vai vendo assim, o desespero dela, que percebe que há uma possível solução, que tem como tratar, mas não só ela não tem dinheiro para isso, mas ela não tem acesso a isso, ela não tem como, não chega até ela. Bom, por sorte, eu tô ali com ela, então eu tenho esse diálogo e tenho essa condição de firmar ali com ela, mas aí você vê o quanto a criança, a filha, o quanto lá atrás, se isso não é tratado, o que isso não vai ser no futuro? E que tipo de situação que isso consegue ser proporcionada para uma pessoa que está em Santa Cruz, um bairro afastado aqui do Rio de Janeiro, periférico, e o desespero no olhar da mãe, falando, e agora? E agora? Eu não tenho como tratar e cuidar da minha filha. Acabou, não tenho mais o que fazer. Mas é meio esse processo de desumanização que a gente está falando aqui, né? Que trata as pessoas, que faz tudo que é possível para não deixar com que essas pessoas tenham... A coisa mais triste que você disse para mim é ela falar, existe solução, mas não é para ela, né? Existe solução, mas não está ao alcance dela. Tudo isso para dizer também que terapia, análise, psicanálise é coisa de rico, porque é uma coisa cara e que as pessoas não têm realmente acesso. Mas, infelizmente, é coisa de rico. Deveria ter mais acesso. Dia 17 estreia no GNT o documentário Amarelo Prisma, do nosso amigo Gortrim Soda. É muito mais que um documentário, é um projeto de construção de uma rede de cuidados, não é isso, Emicida? É isso sim, seu Fábio. Meu mano, eu acho que a gente conversa muito, inclusive aqui a gente falou algumas vezes de temas que rodeiam esse assunto central que a gente está tratando agora. E acho que tem um questionamento que ele é muito comum, que inclusive as pessoas trazem para mim muitas vezes, que é tipo, ok, mano, mas você agora vive numa situação um pouco mais confortável, então para você de alguma maneira é até mais natural tratar disso aí. É interessante pegar essa situação que você acabou de dar o exemplo da Gláucia e entender que olha a ponte que ela estabelece para te dividir com você esse problema, e aí de alguma maneira você participa disso e tenta encontrar uma solução para esse problema. Mas muitas vezes, mano, o que acontece é que essa pessoa já tá tão sobrecarregada de problema que chega esse novo problema, tá ligado? E ela, de alguma maneira violenta, agressiva mesmo, silencia esse problema porque ela não pode contar com mais um problema que ela não consegue visualizar. E aí esse problema vai para uma caixinha de luxo, frescura, e assim a gente vai sobrepondo, mano, uma série de catástrofes na nossa vida e depois a gente não consegue entender o tamanho do abismo que a gente tá, e isso a gente tá falando só de nós mesmos. O Amarelo Prisma, ele nasceu justamente para a gente tentar desenhar mesmo de uma forma simples um mapa com várias pessoas de várias opiniões, de vários lugares diferentes do Brasil, que tentam construir essa outra relação, tanto consigo mesmo, quanto com o mundo. E aí a gente passa por 4 pilares, que são paz, clareza, compaixão e coragem. Porque são coisas, por exemplo, eu costumo dizer que a paz é a primeira coisa que te roubam, entende? Quando você tem que viajar durante 2 horas para ir para o seu emprego e você tem uma pá de problema na sua vida, uma pá de problema no emprego que você também não gosta de exercer, tá ligado? Isso aí já começa a deixar você tenso, então você tá sem tempo, você tá sem calma, você não consegue observar uma situação com clareza. Tudo isso é roubado de você. O que a gente faz no Prisma é tentar restabelecer um caminho que faz as pessoas encontrar de novo no final dele coragem para tentar mudar a realidade, saca?